Olá, linda alma! Boas-vindas ao dia 8 desta nossa jornada de 13 dias, rumo ao nosso florescimento cósmico, florescimento sustentável do nosso propósito. Ontem nos sintonizamos com a lealdade do coração. Hoje, com a energia do macaco galáctico, nós somos convidados a integrar essa lealdade com magia, com leveza, com bom humor. Recapitulando, nós estamos aqui na fase final desse movimento de expansão. E a lição hoje é sobre viver com integridade. Lembra que falamos bastante sobre isso ontem? Pois é. Hoje a gente vai buscar maneiras de como viver essa integridade, essa lealdade, sem nos levarmos a sério demais, para que o nosso florescimento cósmico seja um ato sustentável e sustentado pela alegria e pela magia. Começamos com esta poesia. A vida é uma peça divina e eu sou o ator que se esqueceu do roteiro para poder improvisar com a existência. Quebro a rigidez com um sorriso, dissolvo o drama com a inocência e encontro a verdade na brincadeira. Hoje eu não sou o problema. Eu sou a magia que soluciona. Adentrando a nave Fluxos, nós temos aqui esta frequência da sensação de segurança e bem-estar. Então, te convido a focar o seu olhar para o centro deste símbolo. É uma forma de meditação ativa. A frequência de sensação de segurança o traz mais perto de si mesmo. Então, você não precisa de ninguém para experimentar a sensação de segurança. A turbulência da agitada vida mundana nos afasta de nossa essência. Com isto, uma sensação de orfandade nos invade e com ela o medo da vida. Buscamos o apoio fora de nós mesmos, o que é um grande engano. Esquecemos que somos a própria luz divina, um raio da suprema inteligência. Portanto, percebamos que ninguém precisa de nada externo. Basta dirigirmos o foco para dentro de nós, fincarmos os pés em nós mesmos e afirmarmos: eu sou luz. Confiemos na luz suprema. Ela é nossa real natureza. Avancemos com segurança, força e vitalidade, pois somos a própria luz que nos protege. E agora repita mentalmente comigo. Eu preciso somente de mim para me sentir seguro. Vamos começar então interpretando a energia do dia, a energia desse macaco galáctico. Começando pelo tom. O tom galáctico é como o sábio brincalhão, que pergunta: minhas ações estão em harmonia com minhas palavras? Minha vida modela minha verdade? Onde está a integridade? A função cósmica deste tom é modelar a integridade e harmonizar diferentes visões de mundo. O desafio humano é evitar a hipocrisia ou a dissonância entre o falar e o agir. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro vamos falar sobre esse sábio brincalhão que coloca a gente aqui em perguntas filosóficas. Quando a gente falou ontem sobre integridade, nós estávamos falando do código de luz da lealdade que o cachorro traz para a gente. E essa jornada, por estar sincronizada com o tempo natural, existe
um ciclo de 13 dias e cada dia que a gente vai caminhando pelas energias, a gente vai construindo uma história. Então não é à toa que todo dia a gente tem uma pergunta-chave, todo dia o tom é diferente, cada arquétipo traz em si códigos para que a gente decodifique. E como a gente falou muito ontem de integridade, esse tom hoje fala muito sobre a verdade, mas vivenciando a verdade. Porque esse sábio brincalhão, ele não prega a verdade. Ele não está buscando te convencer de nada. Ele, na verdade, te convida a viver essa verdade. Modelar é viver, é você dar forma. Então, é muito sobre você ser o exemplo. É você estar em harmonia com o que você diz. É você vivenciar a sua verdade e aí sim se tornar íntegro de si, inteiro de si. Essa função cósmica de modelar a integridade e harmonizar diferentes visões de mundo não é sobre você com outras pessoas, mas com certeza outras pessoas fazem parte de você. Então, a partir de tudo isso que você viveu, de todas as experiências, qual é a forma de harmonizar todas essas versões de si dentro de você mesmo? Qual é a coerência que você vai conseguir trazer a partir de tudo isso para vivenciar essa integridade? E o nosso desafio como ser humano é a hipocrisia, porque quantas vezes nós falamos, mas não agimos de acordo. Coerência é o polo positivo da hipocrisia. Então a gente está falando aqui sobre a verdade não é algo para você dizer. A verdade não é sobre você convencer ninguém, muito menos a si. A verdade é feita para ser vivida. Por isso que a dissonância entre o falar e o agir aqui se torna esse desafio humano, porque como estamos nesse jogo da dualidade, é muito fácil a gente ficar de um lado para o outro, mas a harmonia é sempre buscar o caminho do meio. Então a pergunta chave desse tom é: que ação minha hoje reflete minha mais profunda verdade? E a gente fala aqui sobre verdade e sobre ação, porque nós estamos nesse momento de expansão e no próximo dia, a próxima energia nos traz o movimento da transformação. Então é um dia hoje que a gente precisa parar para pensar, dentro do aspecto da minha vida que eu desejo melhorar, onde eu estou dissonante entre o falar e o agir? Eu vivo a minha verdade? Certo. Então vamos elaborar melhor isso agora analisando o arquétipo do macaco azul, que nessa consciência, nesse arquétipo, nós temos os códigos de magia, de brincar, de ilusão. O macaco azul é o arquétipo do mago divino. É um instrumento do divino que age através de nós para expressar magia, jogo, ilusão, no sentido de quebrar a rigidez e espontaneidade. Pense que esse mago divino é como o mágico do circo, aquele que tira da cartola um coelho branco. E o que é que encanta tanto no mágico? Porque, na verdade, todo mágico é um ilusionista. Ele está brincando com a realidade que você vê, mas por detrás há movimentos
que ele faz para que a mágica aconteça. Mas perceba que o ilusionista, o mágico, ele sempre te chama a atenção para uma coisa para que você não veja o movimento por detrás. Então a energia de hoje nos convida a olhar para essa ilusão. Então pense que a realidade que ele está tentando aqui te mostrar, na verdade, é a grande ilusão. E você, recebendo esses códigos hoje, consegue decodificar o movimento que ele vem fazendo por trás. Vamos agora aprofundar sobre as facetas desse arquétipo, como ele se expressa na nossa vida. Essa magia que a gente fala são as sincronicidades. São aquelas coincidências que você fala, nossa, olha só que coincidência! Estava pensando nisso e recebi um convite para isso. Estava pensando em alguém e essa pessoa me ligou. Coincidências, para quem não está desperto, é pura sorte. Mas para quem trabalha e se esforça na autoobservação, sabe que aquilo que está acontecendo foi ele que criou. Que tudo isso só está desenrolando uma ação que ele fez ali atrás, uma decisão que ele tomou ali. E é nos brilhos dos olhos, é quando você se surpreende com a vida que você acessa essa frequência da magia. Porque mesmo quando você está desperto, se auto-observa e as sincronicidades acontecem, você sorri. Mas agora, nesta condição, você não entrega mais o seu poder para alguém para determinar que isso foi sorte ou azar, dependendo da sincronicidade que acontece, pode ser negativa também. Mas, quando você está desperto e tem na polaridade positiva essa magia sob seu domínio, você sorri, você se encanta de novo com a vida. A vida se torna brincadeiras. A vida te convida a brincar ainda mais com o seu poder. E na faceta do jogo, a gente fala dessa vontade de rir, de ser irreverente, de quebrar a rotina. Você sente uma leveza no corpo. Você se sente criança de novo. Você se arrisca a fazer um novo caminho. Aquele de todo dia, você se arrisca a sair do comum. E aí você encontra o extraordinário. Você coloca uma música e você dança sem medo de ser feliz. Você ocupa seu corpo. Você não tem medo de gargalhar alto, de fazer uma piada. Você está tão dentro de si que a vida é uma mágica. Tudo é um encanto. São os olhos de criança. E espontaneidade é muito uma característica das crianças, que falam a verdade. Olha aqui, te trouxe um presente, gostou? Não. E é isso. Mas para frente, quando a criança vai sendo moldada por crenças, ela aprende que talvez não seja seguro eu me expressar tão abertamente. Vou dizer que gostei. E aí todo ano ela recebe aquele presente. E aí todo ano ela pensa que o que ela merece é isso. A espontaneidade é uma ação por impulso intuitivo. É uma surpresa com as próprias ações, mas que te dá flexibilidade. A espontaneidade é tão boa que você ri de si mesmo. E esse arquétipo nos convida muito a isso, de rirmos de nós mesmos, de brincar mais e também de sermos mais impulsivos com essa nossa intuição. De tanto que a gente quis racionalizar a vida, racionalizar e
e controlar a vida, nós deixamos essa nossa conexão intuitiva mais fraca para dar mais credibilidade à nossa mente lógica. E nisso, a nossa espontaneidade foi se automatizando. Essas são as conexões neurais que rodam por programas automáticos. Essas são as crenças que limitam a nossa expansão de consciência, limitam a nossa condição como ser humano também, porque deixamos de nos encantar pela vida e desejamos nos tornar máquinas. Buscamos a performance, valorizamos o ter e nos esquecemos que tudo que a gente vive aqui é uma grande ilusão. Se você concorda comigo que você é um ser espiritual, vivendo nessa experiência humana, tudo isso é uma grande ilusão. Tudo isso é um jogo, o jogo da dualidade. O jogo sempre espera que a gente esteja em algum time, porque o que move esse jogo é competição. Mas quando é que alguém ganha? Quem é que já ganhou esse jogo? Quem é o grande vencedor que você conhece? Esse jogo é a grande ilusão, onde esse arquétipo, o macaco azul, o ilusionista, ele pode brincar. Brincar do quê? Brincar de viver bem, brincar de cocriar tudo o que ele quiser. E para que ele faz isso? Para experimentar. Porque como um ser espiritual, só nesse jogo existe esse aparato físico para ele experimentar. Só experimentar o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Nós estamos experimentando tudo isso. E lembra que a gente disse ontem das capacidades psíquicas? São os sentidos extrafísicos. Quer dizer que são sentidos que estão fora da matéria. E que nós todos temos isso. E é quando a gente se reconecta à nossa mente superconsciente, à nossa centelha divina, ao nosso eu superior, nós ligamos os nossos sentidos extrafísicos e aproveitamos essa brincadeira na ilusão muito mais. Lembra a poesia que estava ali no começo? Que esse arquétipo diz que ele é o ator que esqueceu o roteiro e improvisa aqui? Porque essa é a mecânica do jogo. Essa é a regra principal. Para você jogar esse jogo, você vai esquecer de tudo o que você já fez e de quem você é. Então, jogar esse jogo nada mais é do que se relembrar quem você é para fazer tudo o que você quiser. Ah, mas será que eu vou fazer tudo? Vai. Se você se relembrar quem você é, você vai fazer tudo o que você precisa fazer. Essa jornada sobre propósito é você se relembrar de tudo o que você precisa fazer. A sua missão. Por que é que você está aqui? Porque é o propósito que dá sentido para a nossa vida. Senão nós somos apenas máquinas operando. E operando para quê? Para quem? Por quê? Quem é que ganha com isso? Fazendo com que a gente venha aqui e se esqueça de tudo e se torne uma máquina. Daria para a gente falar disso muito mais tempo, mas eu quero manter a nossa frequência da alegria aqui para que a gente hoje faça o nosso trabalho vibrando nessa frequência, trazendo a nossa criança interior para brincar de novo com a gente. Porque nesse jogo, onde a dualidade é o tabuleiro, a nossa criança é a parte de nós que só precisa brincar. Então nós vamos trabalhar muitas crenças sobre isso. Muitas crenças
que, herdadas da família, construídas pelas nossas experiências, limitou essa nossa espontaneidade de gargalhar alto, de dançar, de se expressar pelo corpo. Porque essa é a grande experiência daqui, é ocupar esse corpo e experimentar tudo o que ele pode nos proporcionar. Porque é através desse corpo que nós manifestamos tudo o que existe aqui. E se há um aspecto da sua vida que você deseja melhorar, é através do seu corpo que você vai fazer isso. Então vamos para a pergunta-chave de hoje. Eu vivo aquilo em que acredito? A integridade é a tarefa específica de hoje. Modelar, através de nossas ações, mesmo as mais lúdicas, os valores que defendemos, vivendo nossa verdade com espontaneidade. A integridade é o que vai manifestar a intenção da nossa jornada. Então se lembra de qual foi sua intenção do dia 1, porque esta pergunta é um teste de coerência. É um teste para saber se você está enxergando aonde está a sua lealdade consigo mesmo. E lembre-se, do ensinamento da semente magnética, que é essa grande regente da jornada. Florescer espiritualmente acontece quando integramos nossa verdade, quando o nosso fazer é um reflexo do nosso ser. Aqui, a gente precisa se questionar sobre como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente. Se essa tríade, pensar, sentir e agir, está em harmonia, vibra os nossos valores mais profundos, nós vamos florescer com autenticidade e liberdade. Nós vamos florescer de maneira sustentável, porque nós seremos autossuficientes, nós seremos autônomos e continuaremos interconectados com as outras pessoas. Nós não seremos independentes, nós seremos livres. Então hoje é dia de brincar com as possibilidades, rir de si mesmo e modelar a magia de ser quem você é. Respira aí um pouquinho, enquanto eu falo aqui o mantra dessa energia, deste arquétipo, para que a gente integre ainda mais os códigos. Harmonizo com o fim de brincar, modelando a ilusão, selo o processo da magia. Com o tom galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder da visão. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. E respira, para que esses códigos se integrem ainda mais. E boas-vindas ao último portal de ativação galáctica desse ciclo. Foram 10 dias contando com esse de portal de ativação galáctica. 10 dias que a gente vivenciou cada energia de maneira amplificada, potencializada. E hoje, essa energia amplificada se manifesta como sincronicidade e bom humor. Então, estejam atentos aos sinais do universo. Os sinais do universo são justamente a sincronicidade checando com você se é isso mesmo que você está escolhendo. Então, a magia está mais visível. O véu da ilusão está mais fino. Você é capaz de decodificar isso. Então, use essa potência para quebrar padrões rígidos, padrões de máquina, através da alegria. É nessa frequência que você transforma a máquina em humano.
e para encontrar soluções criativas. A alegria abre esse portal onde a criatividade flui e soluções criativas e inesperadas podem surgir de uma maneira que você vai querer mais disso. Você fala, gente, universo, como pode melhorar? Mande-me mais disso. E esse é um código de luz da técnica de barras de Axis. Como pode melhorar? Se você quiser utilizar no seu dia, também recomendo, para que hoje você potencialize as sincronicidades. Porque você diz que você está se abrindo para receber. E quando você coloca como pode melhorar, você já está colocando a sua intenção. E o como é o universo quem faz. É a sua mente superconsciente que vai determinar como os fatos vão se desenrolar. E aí a espontaneidade tem espaço, porque a espontaneidade não está preocupada em controlar, está preocupada em vivenciar, experimentar, ocupar este corpo e dançar com a vida. Chegamos na hora da nossa ativação, modelando a ilusão pela magia. E essa daqui vai ser uma ativação bem legal para a gente fazer, porque temos muitas coisas para trabalhar. Então a gente falou de crenças limitantes, a gente falou de alegria. A gente vai nessa ativação continuar fazendo aquele trabalho essencial de libertar, remover, transmutar o medo. Porque, como dissemos, a frequência do medo é aquele limiar que nós precisamos superar para começar a viver a nossa vida. Amar exige coragem. Viver a vida que você deseja precisa também passar pelo medo, porque é o medo que te paralisa, não é? Então é isso que a gente vai continuar fazendo. A gente também vai fazer a libertação de vários padrões familiares. E isso é muito importante porque no mundo da criança, da nossa criança, a família era o ambiente mais próximo, era todo o cenário onde a infância se desenrolou. Então a gente vai trabalhar muito essa libertação de padrões de pensamento, de comportamento, e isso está tudo registrado nos nossos corpos, no físico, no emocional, no mental, no espiritual. A gente vai fazer uma purificação a nível de DNA para que a gente reprograme as nossas células. A gente vai fazer também remoção de vários aparatos de controle que podem ter sido por contratos familiares ou não, mas a gente também vai resgatar o poder pessoal por conta dessas emoções. Nós vamos fazer também a purificação de vários programas que vão passando de geração para geração. Vamos fazer a purificação e harmonização de crenças deturpadas, como, por exemplo, trabalhar é coisa séria, dinheiro só vem com muito trabalho duro ou esforço, brincar é perda de tempo, tempo é dinheiro, eu não levo jeito com dinheiro, nasci assim, vou morrer assim, o dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, pra que ter tanto dinheiro se não vai levar nada pro caixão, dinheiro é suado, tem que trabalhar com o que te dá dinheiro, não com o que te faz feliz. O trabalho dignifica o homem. E essa é uma crença deturpada, que a gente vai melhorar. A profissão define quanto valemos, ter é mais importante que ser,
Dinheiro é morte, dinheiro separa a família, dinheiro atrai inveja. E por que a gente está falando tanto de dinheiro aqui? Porque quando a gente tem a nossa infância roubada, quando a gente tem a nossa permissão em brincar negada, nós viramos adultos máquinas. Nós sofremos burnout no trabalho. Nós tomamos remédio para dormir. Nós temos crises de pânico, ansiedade e depressão, porque toda a magia da vida foi negada. E o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia neutra. Mas, se nós carregamos a qualidade negativa no dinheiro, todo o nosso futuro como adulto fica prejudicado. Porque a única função da criança é brincar. A do adulto é viver a experiência de toda a vida, de tudo que agora ele pode cocriar. É viver em seu propósito, cumprindo a sua missão. Mas como é que você vai fazer isso se você não tem recurso financeiro? Como é que você vai viver o seu propósito se isso não paga as contas? Então nós vamos trabalhar essas crenças para que a gente liberte as nossas crianças, cure a nossa infância, transforme as memórias, para que hoje a gente vivencie a fase adulta, o pagar boleto, cumprir a missão, viver o propósito com alegria, com leveza, autenticidade, espontaneidade, sendo livres, sendo quem somos. A gente vai fazer esse trabalho dessas crenças para transformar, para libertar. Vai ser uma purificação bem interessante. Vamos fazer também um trabalho com a nossa criança interior. A gente vai purificar, inclusive, a caixa de lembranças que nós temos. Todas as memórias registradas que afetam o nosso comportamento hoje. E isso diminui o quê? O nosso poder de escolha. A gente fica condicionado ali, ó, na mesma programação. A gente também vai fazer, respira. Vamos purificar as emoções da mãe e do pai interiores, desse arquétipo que nós criamos quando éramos crianças e que não sabíamos, não tínhamos a consciência de que nosso pai e nossa mãe são seres humanos falíveis, que erram e que para aprender precisam errar, como nós. E agora a gente vai harmonizar esses arquétipos de pai e mãe para que a gente liberte eles, nossos pais, sem aquele julgamento sobre não fez isso ou fez isso, sabe? Libertar eles para que a gente possa viver a nossa liberdade também. Porque hoje adultos somos nós quem devemos cuidar de nós mesmos. Nós devemos ser o nosso pai e a nossa mãe. Então a gente vai trabalhar isso. E para a gente trabalhar isso, nós vamos navegar pela frequência do perdão. Porque o perdão, como dissemos ontem, é esse elemento alquímico. E a gente vai fazer através dessa frequência. Vai ter muito Ho'oponopono aqui. Muito. A gente vai continuar fazendo alguns processos de desobsessão, porque nesse processo de resgatar a criança, a alegria, existem também muitos outros componentes
de controle e manipulação que vão limitando a gente, que vão realmente desligando a nossa vitalidade. Então a gente vai trabalhar nisso para que a gente tenha energia e se nutra dessa alegria, sabe? Certo. Vamos fazer uma bela de uma reorganização energética e espiritual para fechar todos os drenos energéticos, para colocar muita proteção espiritual para que a gente floresça sustentavelmente em nosso propósito. Nós vamos fazer a cura de vícios, de libertação kármica. Vamos resgatar o nosso poder pessoal, autoestima, autoconfiança. Vamos também fazer uma ativação de fortificação dos corpos sutis, para que a gente acelere a nossa ascensão. Como a gente está terminando essa fase de expansão e entrando na de transformação, a gente vai entrar aqui com uma invocação muito importante para que a gente acelere e aproveite esse último portal de ativação galáctica. E por fim, nós faremos um trabalho planetário para que a hierarquia divina da luz e do amor interceda pelas crianças, todas as crianças do planeta. Vai ser um trabalho lindo, porque nós vamos ativar a proteção e a libertação do medo raiz, desde a origem de todos os medos e traumas. E tudo isso para quê? Para que esse mundo também floresça de maneira sustentável. Porque são essas crianças que vão construir a nova Terra. Nós estamos aqui arquitetando, nós somos os engenheiros da nova Terra, mas as crianças, elas serão os adultos que irão colocar todo esse projeto neste plano em realidade. E vamos ativar um comando para abrir caminhos para o novo mundo. E é isso. Respira profundamente, porque hoje o trabalho vai ser bem focado na nossa criança, no resgate dessa magia. Se você sentiu o chamado para essa cura profunda, mas você não está na jornada, eu te convido a vir e se juntar à nave Fluxos. É só clicar aí no link da descrição do vídeo que você já vai ser direcionado para a nossa nave. Você pode adquirir a ativação completa por um valor simbólico de R$ 37,80. Você vai receber uma apostila muito detalhada sobre a energia de hoje e com alguns exercícios que você pode fazer em casa sozinho, para que você continue estudando, se aprofundando. E lá no grupo, você vai ter acesso a uma meditação de limpeza energética e proteção espiritual que, ao meu ver, limpar e se proteger é o novo tomar banho e escovar os dentes. Você toma banho todo dia? Então você deveria fazer uma limpeza energética todo dia. Você escova dente todo dia? Você deveria se proteger espiritualmente também todo dia. E só de você estar lá no grupo você já vai ter acesso a isso. Você vai ter uma higiene energética disponível para você, que você aciona só com um play. E nesse grupo do WhatsApp, você vai ter contato, você vai estar junto a uma comunidade de exploradores que estão na mesma vibe que você. Todo mundo ali sabe da importância de se estar em grupo, todo mundo está em sua jornada de autoconhecimento e a gente sabe como é importante se juntar a pessoas nesse processo de despertar espiritual. Muitas vezes os amigos de sempre se distanciam, a família não entende muito bem o que você está fazendo, o que você está falando. O caminho do despertar espiritual é solitário, mas não precisa ser pesado. Dá para você se juntar a um grupo que tem uma experiência parecida, uma vivência pelo mesmo caminho. Isso fortalece demais. O Universo Fluxos nasceu para facilitar essa sua jornada de autoconhecimento.
Nós existimos para te apoiar no despertar e na ascensão espiritual. E com a gente, você não precisa saber tudo de meditação. Você só precisa dar o play e se permitir transformar. O som é a nave que te conduz pelos seus mundos interiores, com leveza e segurança. Então nos vemos lá. É só clicar no link da descrição e até breve.